Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, que elas possam nos beneficiar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Aqui estamos nós, continuando em nosso propósito firme de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Quem teve a oportunidade de assistir no primeiro vídeo que nós divulgamos neste ano, no dia 1º de janeiro de 2022, nós assumimos o compromisso de irmos à procura da serenidade. E nós convidamos todos à serenidade. O propósito, a busca incessante em torno da calma, da harmonia, da humildade, da resignação, para que vivamos em paz. O cristão deve aceitar o desafio de viver em harmonia com o universo, em contato íntimo, em sintonia com os propósitos divinos. Muito embora nós saibamos que a convivência social ela seja necessária, inevitável e até mesmo benéfica, nós sabemos que se nos apresenta também no cotidiano inúmeros desafios, litígios, convites a assumirmos a nossa postura, a materializarmos o Evangelho de Jesus Cristo. A vida social nos convida a levar a mensagem de Jesus Cristo de forma equilibrada. Aqui na Terra, ainda um planeta de provas e de expiação, nós nos deparamos com inúmeros desafios. Ano de 2022, o Carnaval. Muito embora ainda estejamos vivendo com este vírus que ainda nos incomoda. Um ano de eleição e até mesmo um ano de Copa do Mundo. Além desses desafios, dessas festividades, além de se tratar de um ano eleitoral, cada um de nós, você, no seu lar, no seu setor de trabalho, obviamente você enfrenta os seus desafios. Eu parto do princípio que você, como nós, todos bem intencionados, com o intuito de viver de forma pacífica e harmônica. O convite nosso à serenidade é um convite a sobreviver de forma digna a qualquer agitação social, buscando sempre a harmonia íntima, a calma, a compreensão, a indulgência. Aqui na Terra, nós enfrentamos inúmeros desafios. Muitas pessoas, penso que a maioria almeja a paz, mas muitos gostam da guerra. Muitas pessoas, irmãos nossos, gostam de vampirizar as emoções alheias, gostam da discussão, da briga, do conflito. Todavia nós, levantando todos nós a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, nós devemos aceitar a bandeira da paz. Para isso precisamos de forma ativa vencer aqui na Terra a guerra dos egos. O Evangelho de Jesus Cristo nos convida a vencer as seduções deste mundo efêmero e transitório, deste mundo passageiro. O Evangelho de Jesus Cristo nos convida a todos a abandonar a ilusão.
E de nossa parte, nós convidamos você, todos nós, a fugirmos da ficção, da mentira, da falácia de que nós aqui na Terra somos proprietários de algo. Aliás, como diz, nos ensina Emmanuel, o benfeitor espiritual, ele nos ensina que nós somos proprietários somente daquilo que nós podemos levar. E nós somos proprietários daquilo que quanto mais nós doamos, mais nós adquirimos. Em verdade, do ponto de vista material, nada temos. Tudo é de Deus. Deus, nosso Pai, nosso Criador, Ele é o proprietário do universo, dos multiversos, dos inúmeros universos e assim por diante, mas Deus é o nosso Pai, é o Criador. Nós, de nossa parte, nós não somos donos de algo material, como também, por mais que nos esforcemos, por mais que estudemos, também nós não somos donos da verdade. Por mais que estudemos, debrucemos sobre um objeto estudado, por mais que pesquisemos, analisemos em laboratório, por mais que demonstremos evidências, apresentamos provas, nós não somos donos da verdade. E é natural que nós convivamos com irmãos nossos aqui na Terra que gostam do conflito, que negam, que criticam, que apontam o dedo simplesmente pelo prazer de viver nesta guerra do ego. Mas nós, como cristãos, nós sabemos, nós não somos proprietários de nada material. Aliás, vocês sabem, nós sabemos que nós não somos donos sequer dos nossos corpos, deste corpo. Entretanto, meus irmãos, nós observamos que vivemos aqui na Terra num mundo em que o ego predomina, a separação, a disputa, o conflito, a aparência. Nós percebemos de forma clara que o ego tenta nos convencer de que o ter é como o ser. E nós seremos à medida em que nós sejamos proprietários, nós sejamos possuidores de coisas materiais, de títulos, de encargos, de cargos. Nós seremos reconhecidos aqui na Terra pela nossa posição social, pelos títulos que nós estudamos, pela propriedade que nós ostentamos. O ego, ele tende a equiparar o ter com o ser. E quase sempre nós caímos nessa armadilha. Nós nos identificamos com a forma. Ainda nos apegamos às coisas e quando às vezes perdemos algo, parece que nós perdemos algo de nós mesmos. Só que nós perdemos porque, em verdade, nós não somos proprietários de nada material, de nenhum título. Trata-se tudo de um engano, de uma mentira. Quando nós dissemos que temos algo, despertemo-nos. Trata-se de uma mera ilusão. Eu sei que a maioria das pessoas não admitem a hipótese de que nós somos iguais àquele irmão nosso andarilho, aquele que está na rua pedinte. Mas nós, como filhos de Deus, não somos mais do que os outros. E nós não percebemos que esse propósito de identificar uma forma, identificar o ter com o ser, nós não percebemos que o objetivo inconsciente é de que nós nos convençamos de que pelo fato de que temos, nós somos especiais. Mas nós somos especiais pelo que nós somos, não pelo que nós temos. Não nos enganemos pela pseudo-necessidade de ter. Porque, em verdade, talvez você não se convenceu ainda disso, mas essa pseudo-necessidade de ter decorre da nossa sede em saciarmos aquele sentimento de carência, aquele complexo de inferioridade.
aquela baixa autoestima. E assim nós nos iludimos pensando que ao ostentarmos algo, nós sejamos especiais, valorizados aqui na Terra pelo que nós temos. E é verdade. A maioria das pessoas nos valorizam pelo que nós temos, não pelo que nós somos. Mas de nossa parte, nós precisamos descobrir, nós precisamos despertar. Quando eu digo, isso é meu, quando eu penso, eu sou mais do que o outro, mesmo que eu não admita isso publicamente, quando eu digo eu tenho, eu estou certo, quando eu digo você está errado, quando nós apontamos o dedo, quando nós criticamos o semelhante, perguntemo-nos sinceramente: não estou sendo vítima da mente egóica? Será que eu, Ricardo, não estou demonstrando por atos, por palavras, a minha carência, a minha baixa autoestima, quando eu alimento o propósito de convencer à força o semelhante, quando eu tento impor o meu ponto de vista, talvez não seja porque eu me encontre inseguro? Quando eu critico, quando eu condeno o semelhante, o meu irmão, a minha crítica, a minha condenação não decorre talvez do fato de que inconscientemente, lá no fundo, eu me sinta menor, eu me sinta inferior? Meus irmãos, estejamos conscientes. Para que nós alcancemos a serenidade, a consciência é o caminho. Estejamos conscientes a fim de que não nos tornemos vítimas da mente egóica, esse propósito de equiparar o ser com o ter. A mente egóica é a disposição nossa de nos identificarmos com a forma, com o ter, com a propriedade. Da mesma forma, a mente egóica é quando nós nos identificamos com os pensamentos, aqueles reiterados pensamentos, aquele desejo de impor o nosso ponto de vista. Não sejamos escravos do pensamento, como não sejamos também escravos das coisas. As pessoas têm o direito de permanecer até mesmo na idiotia. Não nos idolatremos pensando que somos essenciais para a convicção alheia. Nós só temos um dever aqui na Terra, é de zelar pelo nosso equilíbrio, pela nossa harmonia, pela nossa sabedoria. Não caiamos na armadilha de alimentar o propósito de controlar os outros, possuir os bens, as coisas. Aliás, possuir os bens é até saudável. O prejudicial, o patológico é quando nós nos tornamos ou quando nós nos deixamos ser possuídos. Nós não possuímos mais os bens, deixamos-nos possuir por eles. Meus irmãos, também, não nos deixemos identificar com as ideias, não nos escravizemos às ideologias, da mesma forma que também nós não podemos nos deixar possuir pelas coisas. Não sejamos vítimas de pensamentos recorrentes, não nos sucumbamos a pensamentos reiterados, fujamos da obsessão. Libertemo-nos todos dos padrões emocionais e mentais a nos condicionar. Sabemos que o desejo de ter, o desejo de convencer, a vontade de impor as nossas ideias persistirá. Sabemos que temos dificuldade em conviver com o pensamento alheio. Sabemos que persistirá o desejo enlouquecedor de demonstrar poder pelas coisas que nós temos. A busca enlouquecida pelo ter, por estarmos certos, por querer e por querer cada vez mais.
Ou seja, em síntese, o nosso insano propósito de impor as nossas ideias. Vençamos. E venceremos esses pensamentos. Nós venceremos esses condicionamentos, essas ideias. Meus irmãos, pensemos um pouco, reflitamos. A proximidade da morte, ou até mesmo a probabilidade, esta realidade, destrói por si só todo o conceito de propriedade, toda a idolatria. Repito, nós só temos aquilo que nós podemos levar aqui da terra. E a propriedade, como diz Emmanuel, a verdadeira propriedade é aquilo que quanto mais nós damos, mais nós adquirimos. Nós não temos, nós não somos donos, proprietários daquilo que nós não podemos levar aqui na terra. A morte, a probabilidade da morte, a proximidade dela facilita a nossa libertação, o desapego. Não nos deixemos escravizar pela mente egóica. Nós estamos repetindo isso tanto porque é o caminho da nossa serenidade. Assim nós conseguiremos viver este ano sem nos inquietar por opinião alheia, pela ironia do outro, pela crítica, por pessoas que permanecem ou alimentam o propósito de continuar, persistir na idiotia. Nós continuaremos calmos, porque nós iremos perceber que a tarefa nossa é a nossa autoconscientização. E cabe somente a nós buscar a calma através da resignação, da oração, do estudo do Evangelho de Jesus Cristo, na fraternidade. Nós conseguiremos sim saciar qualquer sede. Nós conseguiremos descobrir a pedra preciosa que nós somos. Nós conseguiremos vencer esse sentimento de baixa autoestima. A prece, a oração, a meditação conseguirá saciar qualquer conflito íntimo, porque quando nós vencemos os conflitos íntimos, nós sabemos lidar com os conflitos na vida social. Quando nós descobrimos o nosso próprio valor, nós vencemos qualquer obstáculo. O Evangelho de Jesus Cristo consegue saciar qualquer conflito íntimo, qualquer sentimento de carência. Fujamos do vício desenfreado de obter destaque pessoal pelo cargo que nós ocupamos, pelo título que nós ostentamos, pelos bens que nós possuímos aqui na terra. Fujamos do vício insensato de obter destaque pessoal, este vício de querer e querer sempre mais. Não criemos ilusórias necessidades. Fujamos do orgulho, desta pseudo-necessidade de estar certo, este anseio de evidência, de conquista. Certamente, meus irmãos, por estes padrões condicionados, é claro que nós iremos sentir muita dificuldade em entender a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos que a maioria da população considera o Evangelho como loucura. Mas quem conhece a mensagem de Jesus Cristo, a vida se torna mais fácil. A maioria, repito, tem muita dificuldade de entender, por exemplo, uma assertiva de Jesus Cristo quando ele nos aconselhou: ao que te tirar a capa, não impeçais de levar também a túnica. Ao que te tirar a capa, não impeçais de levar também a túnica. Notemos, conscientizemo-nos de que o ego implica inconsciência. Não nos deixemos aprisionar pelo ego. A consciência é o caminho da libertação. Sejamos conscientes. E nós iremos perceber que sem que o ego, a mente egóica, interfira, nós podemos discordar, debater, sem conflitos,
sem o desejo de prejudicar o semelhante. Todavia, quando o ego, a mente egóica, está no controle dos nossos atos, o nosso desejo em qualquer diálogo, a nossa vontade inconfessável não é esclarecer ou convencer o semelhante, mas impor as nossas ideias. E pior, em alguns casos, quando o ego, a mente egóica está no controle, alimentamos o propósito até mesmo de destruir as pessoas, tornando-as, aquelas pessoas que pensam diferente, como nossas inimigas. Aí não tem como nós vivermos de forma serena. Para vivermos de forma serena, precisamos entrar em contato com a vontade de Deus. Despertemo-nos, libertemo-nos. Não sejamos vítimas da inconsciência. A nossa insensatez decorre pela inconsciência e nós não percebemos também pela nossa carência íntima. Nós não somos mais do que os outros, mas também, meus irmãos, nós também não somos menos do que ninguém. Acho importante, meus irmãos, compartilhar com vocês uma frase presente no livro Boa Nova, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Naquele livro está presente uma frase de Jesus Cristo dirigindo-se a Pedro. E Jesus Cristo disse: "O homem, Pedro, aqui na terra é mais frágil do que perverso." O homem, Pedro, aqui na terra é mais frágil do que perverso. Cuidemos de nós mesmos. Despertemos em nós aquilo que é divino. Elevemos a nossa autoestima. Vençamos a nossa fragilidade para conseguirmos alçar voos maiores. Mas para isso, a serenidade é o caminho. Que possamos viver 2022 em paz, em serenidade, de forma calma, pacífica, que possamos saber dialogar e respeitar o outro, até mesmo quando a sua postura é a de um idiota. De nossa parte, estudemos, fujamos da idiotia, iluminemos o nosso caminho e tenhamos a certeza de que este é o caminho da felicidade. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que ela nos beneficie a todos. Que assim seja.